Sim, isso aqui simplesmente é uma posição minha, ressalto, né, e sempre com a cautela, né? As obras, as questões de barulho, tem que se analisar na convenção de condomínio se eventualmente a obra já foi autorizada se realizar entre o horário de 2 da tarde às 6 da tarde, se há uma autorização anterior feita propriamente pelo síndico. E o síndico, entendo eu, que pela maior circulação de moradores que estejam em casa, possa impedir atividades que são já autorizadas, eu entendo que isso pode trazer discussão. Se eventualmente queira parar, que vá à justiça, que tenha uma assessoria jurídica bem embasada, que faça como no DF, vá à justiça. Né? Aqui, isso é comum, aqui está acontecendo diversas vezes, até o próprio governo federal processando a própria União, pedindo para que impeça a circulação de pessoas. Então, isso são casos do dia a dia. E se o condomínio, se o síndico quer tomar essa atitude, que ele busque, através de um profissional do direito, um advogado, baseado na razoabilidade, a prestação jurisdicional. E a gente tem que entender que o judiciário hoje está muito tendencioso a aceitar essas questões. A gente vê no próprio estado do Mato Grosso, do nosso amigo Miguel Zain, se adiou uma eleição que estava a ser realizada agora em abril. Se está no debate hoje na imprensa, se vai se adiar ou não através da eleição de outubro. Então, o judiciário, ele realmente está favorável à interferência sobre esses pontos. A preocupação, eu queria que o Márcio falasse, era justamente em relação também a esses problemas que as pessoas estão tendo de barulho, né? E em questão dessas obras, ô Márcio, entendeu? A gente sabe que muitas vezes as obras que já estavam em curso dentro das unidades, antes do decreto decretar aí a quarentena, ela já estava em curso e muitas delas são realmente necessárias para que a pessoa possa terminar. Mas a gente sabe também, e alguns casos foram colocados, que tem obras que a pessoa está pintando, papel de parede, enfim, causando esse tipo de transtorno. Então, gostaria que você tecesse seus comentários em relação a isso. Seguindo aí a linha do que eu falei sobre as obras nas áreas comuns, eu também sigo nessa área, essa linha nas áreas privativas. O que nós temos que pensar nesse momento? Mais uma vez, conscientizar todo mundo. O grande papel do síndico, que eu penso, não é só depois que as coisas acontecem, mas antes, muito antes, como prevenção, comunicação. Eu venho pregando isso nos 4 cantos do país aí, que infelizmente, muitos síndicos não têm hábito de se comunicar bem com os condôminos. E aí, quando ele, às vezes, toma alguma atitude, vou dar como exemplo aí algum decreto que ele não é muito claro no sentido de se proibir algumas situações, como até mesmo fechamento de áreas comuns aí, que a gente está discutindo tanto. E isso inclui obras, inclui mudanças, né? Mudanças, eu não sei se já foi falado aqui hoje com vocês, mas veja, se o síndico toma essa providência de conscientizar todo mundo através dos seus grupos de WhatsApp ou qualquer outro meio, e-mails, colocar nos elevadores, colocar nos quadros de avisos, as pessoas vão começar a se conscientizar, a diminuir o ritmo das coisas, da vida, porque está todo mundo parando. Não é possível que alguém ainda continue com alguma obra que ela não seja urgente e que seja emergencial, como já disseram aí, um vazamento, alguma coisa que acontece, precisa entrar o prestador de qualquer forma. É por isso que, por exemplo, aqui em São Paulo, o decreto do governador e também do município aqui, é permitido que os materiais de construção, as empresas, as lojas fiquem abertas. Por quê? É preciso, é essencial que se conserte as coisas caso quebrem, caso deem problemas. E pode ser um problema muito sério dentro de uma unidade e também dentro do condomínio. Então, é preciso que o síndico entenda isso. Eu temo, até comentei com alguns colegas aqui, que estão aqui presentes e outros, né, que nós, como advogados, a gente não pode dar todo o poder para o síndico ou orientá-lo, porque, assim, uma recomendação de advogado passa a ser determinação, não recomendação. E a gente não pode recomendar o que os decretos não estão recomendando. Então, eu vou dar um exemplo do meu prédio aqui, onde eu moro, do meu apartamento. Tinha obras aqui nos 2 andares acima do meu. Então, o que acontece?
Todos nós estamos home office hoje, né? Eu estou trabalhando, deixei o escritório, estou aqui em casa. Como é que eu vou trabalhar com martelada em cima da minha cabeça o dia inteiro? Não tem condições. E o bom senso diz para eu não sair para a rua, para eu não sair, não ficar andando. Então, o síndico houve por bem conversar com esses obreiros aqui, com esses condôminos que estão fazendo essas reformas, e eles pararam as obras, porque era um bom senso. Agora, eu vou para um outro lado, e vou retomar o assunto do cada caso é um caso, gente, para a gente poder pontuar isso, porque senão a gente vai sair parando todas as obras que às vezes não são necessárias. É óbvio que quanto menos circular pessoas, independentemente de onde for, é melhor hoje por conta dessa pandemia. Mas também um cliente me consultou de um loteamento onde tinha pouquíssimas casas, talvez uma casa, duas dentro do loteamento, e ele estava construindo a dele, estava lá numa obra, e tinha uma série de materiais como cimento, cal, um monte de coisa ali que poderia perecer, e outros materiais ali, manta, isolamento, que se não desse continuidade, poderia ter problema. O que aconteceu? É uma associação, o presidente da associação simplesmente baixou um decreto dentro do loteamento dizendo, olha, não vão mais construir nada. Para todo mundo, ninguém mais entra, prestador de serviço nenhum entra. E aí? É uma casa que estava sendo construída num quarteirão onde não tinha nenhuma outra casa, não tinha ninguém, não oferece perigo praticamente nenhum para as pessoas. Então, eu penso que a gente precisa tomar bastante cuidado nesse momento de orientar a parar. Eu penso assim, mais uma vez, orientação genérica eu não gosto. Então, a gente trata cada caso um caso. Nós que somos advogados de vários condomínios, precisamos ver a real necessidade, ouvir o síndico e conhecer o condomínio. O síndico tem que conhecer o condomínio. Eu vou por esse lado aí. Doutor Márcio, eu penso que realmente, numa época dessa, a gente tem que ponderar e ver realmente cada caso especificamente, né? Agora, eu vou dar um exemplo aqui de um apartamento que estava todo arrebentado, com a fiação toda pendurada, e o que eu quero colocar aqui, que eu acho que o síndico tem que olhar muito em relação a isso, é as condições de habitabilidade dessa unidade, né? A obra curso com as pessoas morando dentro. Obviamente que nesse estado que estava, não havia condições de separar a obra e as das viverem já numa obra num estado primário, entendeu? Então, acho que tem que fazer essa apuração. Tem um aspecto interessante também, é importante destacar que nem todas as normas estão positivadas. A gente não consegue compreender ou não consegue prever todas as situações possíveis dentro de um condomínio. Ninguém conseguiu prever que a gente estaria num período como esse, confinados dentro de casa, trabalhando como se fosse, ou trabalhando na forma de home office. Então, continua as obras que tinham a sua autorização já concedida, elas deveriam continuar, e exceto uma outra tratativa posterior, né, não tem como o síndico cobrar com mais veemência. Então, tem que comunicar a esse proprietário a necessidade, se ele não tiver essa consciência, né, não tiver por iniciativa própria realizado essa paralisação, é importante fazer essa sugestão a ele. E aí, algum colega aí anteriormente perguntou, eu vi ele falando questão do barulho. A questão do barulho é uma questão que sempre traz desconforto, né? E há uma máxima, uma falácia, né, de que o barulho até tal hora é permitido, que o barulho até, inclusive se fala muito aqui, não sei se nos outros estados também de igual forma, que até às 10 horas qualquer barulho deveria ser tolerado. Não é verdade. O excesso deve ser coibido a qualquer momento. Então, se estiver havendo excesso produzido em razão destas obras, ela deve ser imediatamente comunicada ao síndico e esse excesso deve, como já dito, ser coibido, né? Então, essa é uma questão. E uma outra questão também importante, para poder fazer parar esses excessos, cuida-se da questão da poluição sonora, as secretarias, agências municipais de meio ambiente. Aqui ela ganha o nome de AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente. Então, a AMA é que é responsável para fazer o controle. A gente sabe que, pela limitação do pessoal, do contingente, né, do efetivo, não consegue acompanhar a tempo essas solicitações. Então, muitas vezes aqui a polícia tem já estava tendo uma atuação firme
no sentido de coibir o excesso do barulho, né? E agora eu acho que essa fiscalização, que esse poder de polícia está sendo ainda exercido de forma mais próxima, de modo que, se tiver havendo, recomenda-se sempre que na omissão do síndico, ou de outro modo, se o síndico não conseguiu fazer paralisar, porque ele não tem força de polícia, né, o que ele faz é autuar, notificar, orientar, e depois de orientar, depois de determinado, advertência, notificação e multa, né. Então, se isso não for suficiente, deve ser chamada a autoridade policial, que na primeira visita determinará que seja diminuído, ou que seja paralisado, suspendido o barulho que está, a fonte de excedente de barulho. E no segundo momento, se não tiver paralisado, aí nós já estaremos falando de um crime, que é o crime de desobediência. E quando a polícia volta ao lugar para poder determinar novamente ou para poder exigir que haja a paralisação do barulho excessivo, esse crime, ele já fica configurado, inclusive, com prisão em flagrante. É apreendido os bens ali, o material produtor do som, e também dirigido até a autoridade policial, aquele condômino que está produzindo barulho. Como é que o síndico pode identificar qual seria o ponto aonde uma obra de uma reforma geral dentro de uma unidade, qual é o ponto em que ele pode observar que a obra já chegou em condições de habitabilidade para que ele possa, a partir daquele momento, suspender a obra e que não tenha circulação de funcionários de uma empresa dentro do condomínio e também dentro da unidade desse condomínio, também que com condições também de passar o vírus também para os moradores da unidade. Richard, a gente segue do princípio que o gestor condominial ele não pode ser amador. A primeira coisa que ele tem para fazer essa rastreabilidade que você diz, existe uma norma chamada 16280, que existe o plano de reforma, que lá tem tudo que o condômino tem que fazer na obra, que chama plano de reforma. Então, o gestor ele pega todas essas reformas que estão sendo executadas e ele faz uma análise qualitativa com o seu advogado, para dar um parecer, para verificar quais podem continuar sendo executadas e quais não podem. Agora, no mundo, esse é o mundo perfeito. Agora, no mundo condominial, que deveria ser dessa forma, por isso que existe uma norma técnica para ter o controle de obras nas unidades autônomas, como os que não têm esse controle. Agora o bicho pega, né? Por quê? Agora, como é que vai fazer esse controle do que é uma obra emergencial, uma obra útil, dentro, no caso, quando a gente fala isso, né? Que é a reforma, né? Lá dentro, quando eu digo uma obra emergencial e útil, ou necessária, e eu estou levando isso da área comum lá para dentro da área, a unidade autônoma. O que é uma obra emergencial lá? O que pode ir na obra dentro da unidade autônoma? Então, eu acho que a razoabilidade a minha opinião, a recomendação, cada síndico, nesse momento, que se ele não tem o controle das reformas das unidades autônomas, seguindo a NBR 16280, ele faz um mapeamento de tudo que estão sendo executadas, faz uma videoconferência com cada desses moradores, entendeu? E vê, analise, como o Márcio Spimpo disse também, o doutor Márcio Spimpo, analise pontualmente, caso a caso. Não adianta, nesse momento, ser radical, sair uma nota paralisando tudo, ou se nem também soltando tudo. Isso é o meu ponto de vista, que deve, na parte técnica. Deixando claro também, eu quero deixar aqui um abraço para o doutor Gustavo Camacho, que está nos acompanhando, lá de Joinville, doutor, meu grande amigo Carlos Queiroz, doutor Carlos Queiroz, lá de Recife, e eu respondendo aqui rapidinho, Alexandre,
sobre o meu amigo, o nosso amigo lá, engenheiro Silvio Andrade, que ele fez uma pergunta lá na hora, anteriormente, como é que ficava também, como é que a relação dos encargos sociais dos funcionários. Eu também digo não, esses encargos sociais na hora de um acerto, ele tem que ser visto, porque tem muito funcionário terceirizado das construtoras e tem muito tem muitos terceirizados e funcionários mesmo. Tem muita empresa que tem o seu corpo de colaboradores. E como é que vai ficar esses encargos sociais para os colaboradores? Então, isso tem que, respondendo o Silvio, o engenheiro Silvio Andrade. E também eu estou vendo aqui o Silvio Andrade respondendo aqui o Silvio Andrade sobre que ele diz que pensa que o síndico deve colocar no lugar do condômino. Eu concordo com ele também. O síndico tem que avaliar caso a caso no seu condomínio, nas obras de reforma, nas unidades autônomas. É um caso de crise. Era isso que eu queria deixar aqui, viu, Alexandre? Ok, Mário. Agora a gente vai entrar no último assunto para depois a gente poder encerrar. Lembrando a todas as pessoas que estão nos assistindo que terça-feira a gente vai voltar com outra live e vamos ter como convidados aqui o Dr. Rodrigo Carpati e o Ricardo Carpati, da Gabor RH, do Síndico 5 Estrelas, estarão participando conosco de uma live onde nós teremos somente um assunto para tratarmos, que são a suspensão, os cancelamentos das assembleias e os problemas enfrentados hoje com as pessoas querendo fazer as assembleias virtuais e assembleias híbridas. Será na terça-feira, às 20 horas. O outro problema que eu trago para a gente discutir aqui é um problema que está acontecendo, talvez as pessoas que estão nos assistindo não estejam sabendo dessas decisões. Em Santa Catarina, não sei se o doutor Camacho está a par também, o Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina entrou com ação civil pública requerendo ao Poder Judiciário que não permitisse ou houvessem locações de temporada dentro do Estado pela plataforma Airbnb. Então, isso já está causando, foi deferida essa liminar, e, em cima disso, muitos síndicos agora estão também querendo, de forma unilateral, fazer esse tipo de proibição também dentro dos condomínios, mesmo não rezando na convenção esse tipo de proibição. Eu vou já emitir minha opinião para os demais colegas falarem sobre isso e volto a frisar novamente o que o doutor Márcio Espímpolo falou. Mesmo com uma decisão judicial, essa decisão judicial ela tem efeito erga omnes, ela é genérica. Voltando a falar que o doutor Márcio tinha dito, isso é uma decisão um pouco complicada. Veja bem, eu até conversava antes com o doutor Miguel Zain mais cedo, em cima dessa decisão judicial, da seguinte maneira. O doutor Miguel Zain tem um apartamento no Balneário de Camboriú. Ele pode alugar por outra plataforma, ou até de forma, por um jornal, LX, os apartamentos que ele tem lá, sem ser pela plataforma, e essa locação ela vai ser feita e vão ter pessoas circulando dentro do prédio da mesma maneira. Outra situação que eu gosto de colocar são pessoas que, por exemplo, querem alugar um apartamento para ficarem distantes dos pais, dos avós que são idosos, até por uma maneira de colaborar com a não proliferação do vírus. Eu vou passar a palavra aqui para o doutor Rafael. Doutor Rafael, quais são as suas considerações em cima dessa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com a proibição da plataforma Airbnb de funcionar no Estado, por favor? Essas plataformas, o setor hoteleiro, eles estão com uma redução enorme de procura, mas essa opção que você colocou de que às vezes a pessoa aluga porque ficar do lado sai de casa para ficar do lado do parente, é uma possibilidade que de fato surge, né? O que eu olhei, eu entrei no site da Airbnb, ele tá com essa orientação de que fazer cancelamento antes de 14 de março, quando foi determinada a Organização Mundial de Saúde dizendo que o Covid era uma pandemia mundial. De fato, é uma situação peculiar. Primeiro, eu cumpriria a decisão judicial, né? Acho que tendo uma decisão judicial que tenha conhecimento,
em que ela é pública, eu cumpriria. Mas, de fato, isso pode trazer uma discussão do proprietário de, eventualmente, se dispor contra aquela situação concreta, né? Mas é uma decisão judicial para ser cumprida e eu cumpriria, sim, ela, né? Não, sim, doutor Rafael, não estou falando na questão de Santa Catarina especificamente, que é uma decisão judicial e os síndicos são obrigados a cumprir. Na realidade, o síndico não vai nem cumprir, né? É a plataforma que vai ser impedida de efetuar as locações de temporada naquela unidade federativa. Mas, assim, em termos de orientação para o síndico, qual seria a sua opinião em relação a querer proibir uma locação de curta temporada, nesse sentido, ou até de longa temporada mesmo, dentro dos condomínios, sobre o pretexto de que com a propagação do vírus não podem ter pessoas circulando, mais pessoas circulando dentro da edificação? A propriedade é do condômino, né? Então, eu acredito, no meu posicionamento, que o síndico ele não poderia proibir, por livre e espontânea vontade, tirando essa questão do Airbnb, mas uma locação para terceiro. Eu entendo que, mesmo que seja temporária essa locação, o síndico não poderia proibir, sob o pretexto de que estaria fazendo uma interpretação extensiva de que o Covid-19 impede a circulação das pessoas. Tá? Meu posicionamento é que o síndico não pode proibir essa questão do aluguel por temporada. Não sei se ficou claro, acho que... Oi. Ok. Doutor Caio, com as suas orientações aí em Goiás para os seus clientes do escritório, como presidente da comissão, quais seriam os seus comentários acerca dessa decisão? Estava dizendo que eu não vejo a menor razoabilidade em determinar que os condôminos fiquem confinados em casa e permitir que um único deles, ou um único condômino, loque sua propriedade para pessoas estranhas. E aí, quando a gente fala de pessoas estranhas, a gente não tem a menor condição de aferir se ele está vindo da Espanha, da Itália, da China, dos Estados Unidos ou daqui da cidade do lado, ou se até mesmo da própria cidade. Então, diante disso, eu me posiciono no sentido de que realmente há uma situação que exige que essa prática seja suspensa temporariamente. Eu entendo que a propriedade ela sofre limitação, existe uma limitação aí ao direito de propriedade, e prova disso é a própria Lei 8.009 de 90, onde a gente tinha a situação em que o condômino perde, inclusive, a propriedade por descumprimento do pagamento. Ele está dentro daquelas poucas exceções que a própria propriedade responde pela obrigação, pela dívida contraída. Então, quer dizer, esse direito de propriedade ele não é máximo, ele tem uma flexibilização, ele tem uma relativização, e eu acho que esse é um desses casos. Um outro caso desse é a questão do condomínio antissocial. Ele tem a propriedade resguardada, o direito de propriedade resguardado, mas ele não pode gozar ou dispor do status de condômino ocupante da unidade, ou seja, ele acaba sendo afastado da unidade, embora continue gozando do status de proprietário. Então, aqui eu tenho me posicionado no sentido de orientar a proibição dessa prática, pelo menos por hora, e aí eu volto a dizer, este é um caso que eu vejo com muita dificuldade de fazer análise concreta. A questão da mudança, a gente tem como analisar, você chamar a pessoa e falar, mas dá para guardar, pode esperar um pouco para você entrar ou sair do condomínio. A questão da obra, existe possibilidade de você postergar sua obra, é uma questão de extrema necessidade, extrema urgência? Não é, então podemos paralisar. Então, aqui eu vejo nesse sentido, viu, doutor Alexandre Franco? Eu entendo que, de fato, foi muito feliz o Ministério Público de Santa Catarina ao judicializar aí, pedindo a suspensão da prática nesse momento. Eu acho muito feliz a iniciativa do Ministério Público. E, Alexandre Franco, antes de encerrar aqui, só gostaria de dizer, eu vejo muitas perguntas aí das pessoas que nos acompanham, sei que a gente avança no tempo aqui, mas se for necessário a gente responder algumas aí, pelo menos aquelas mais recorrentes, me coloco à disposição também, até em sinal de prestígio e respeito a quem nos acompanhou até então. Ok. Doutor Márcio Espímpolo, qual a sua opinião em relação ao síndico fazer a proibição de entrada de pessoas no condomínio para uma locação de temporada? Bem,
eu acho... Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo aí, não? Ok. Eu penso o seguinte, eu estou com o Dr. Caio aí, completamente, né? A questão só é que eu penso que é bastante difícil o síndico conseguir proibir essa entrada desse locatário, né? Dentro da unidade. Eu vou voltar a bater num ponto aqui que ainda estamos a tempo do síndico enviar comunicados e ajudar os seus condôminos, os moradores a entenderem a situação que nós estamos e pedir a contribuição deles, em todos os casos. Coloca lá um tema de obras, coloca um tema de mudança, coloca um tema de áreas comuns, de frequência, de academia, enfim, de tudo isso. E também aqueles que estão colocando seus imóveis para locação, que eles também, por enquanto, deixem de fazer essa prática. Por quê? Se o Ministério Público, eu não vi a decisão completa aí, mas se o Ministério Público colocou que o condomínio deve proibir Airbnb, é complicado, porque não é só Airbnb, como disse aí bem, já você próprio, né? O Dr. Rafael também falou disso, tem outras plataformas em que as pessoas chegam nos condomínios. E também tem aqueles em que o condomínio nem síndico tem meia dúzia de unidades, 12 unidades ali, e o síndico nem vai saber se está entrando, se está saindo gente, quem é que está entrando, quem é que está saindo. Então, vale aí, mais uma vez, o bom senso do pessoal, bom senso de todos. O trabalho do síndico é hercúleo, muitas vezes, é árduo, e ele precisa fazer isso, ele precisa se comunicar bem, porque eu não vejo outra forma de você inibir isso, né? Em Santa Catarina você teve, mas aí você manda um ofício para a plataforma e a plataforma cessa de aceitar essas locações dentro daquele estado. Mas e as outras plataformas, né? Então fica bastante difícil isso, de você proibir uma situação dessa sem que realmente tenha alguma ferramenta que seja nível Brasil, né? Talvez um mandamento nível Brasil para se resolver isso nesse momento. Mas eu acho pouco provável, viu? Vai ter que mais uma vez, olhar cada caso a caso e avaliar essa situação. Se for pelo judiciário, melhor. Se não, o síndico vai ter grande dificuldade em, de repente, barrar alguém na porta do condomínio, porque esse alguém também pode ser alguém que foi fazer um tratamento de saúde ali na cidade, que o artigo 48 da lei diz que isso é possível. Então, eu penso ser delicado também. Vamos olhar isso com bastante calma também, síndico, para que a gente não cometa exageros arbitrários, inclusive.